Bom dia, boa tarde já no Brasil, aqui é bom dia nos Estados Unidos. Quanto tempo eu não apareço por aqui, quanto tempo eu não venho numa live, né? Mas para tudo tem um tempo, existe um tempo determinado para todas as coisas. E eu vim aqui por um direcionamento do Senhor. Eu tenho acordado várias madrugadas para orar. Eu estou acordada desde as 3 horas da manhã e algo tá aqui queimando no meu coração, algo tá queimando e eu não posso mais segurar para mim. Existe um tempo que nós temos vivido no secreto e muitas vezes a gente tem dificuldade de voltar, a gente tem dificuldade de entrar em ação novamente. Existe um tempo para cada coisa, existe um tempo para a gente se movimentar, existe um tempo para a gente resguardar, existe um tempo para a gente construir. E muitas vezes, para a gente mudar de estação, é desafiador. Eu não sei qual estação vocês estão vivendo hoje. Eu não sei como está hoje você. Qual estação você está vivendo? Se você está acelerada, se você está um tempo de resguardo, se você está um tempo passando por muitas portas fechadas na sua vida, talvez você tenha vivido um tempo de muita procrastinação. Projetos que estão prontos, às vezes você tem sonhos aí no seu coração e você não tem colocado em ação. E é isso que Deus tem falado comigo, Débora, quantas coisas eu coloquei nas suas mãos e você está demorando para colocar em ação. Porque o tempo de lapidação, o tempo de secreto, ele é necessário, mas também é necessário o tempo de você sair. O tempo do casulo, ele é necessário, mas o tempo de sair, ele é necessário. E aqui, olha, eu estou aqui nesse momento pelo direcionamento do Senhor. Esse devocional, ele nasceu num tempo de muito esmagamento, num tempo de renúncia, num tempo onde Deus falou assim, eu vou arrancar de você muitas âncoras, eu vou arrancar de você vários traumas, eu vou tratar você no seu interior em lugares que você não tem consciência. E eu venho aqui para trazer para vocês que existe algumas coisas na sua vida que tá te impedindo de você exercer o seu chamado na sua profissão, na sua casa, no seu ministério, nos seus projetos. E por que você tem procrastinado? Porque existe às vezes coisas dentro de você que ainda estão pendentes e que Deus está querendo tratar. O tempo de tratamento, ele é necessário. E você, mulher que está aqui, você, homem, vocês carregam diamantes. Cada uma de vocês tem algo específico que o mundo precisa. As clientes que chegam até o seu negócio, elas não estão indo aí só pelo seu trabalho. Elas estão indo até você porque existe algo em você que é poderoso para poder transbordar na vida dela. E muitas vezes vocês estão ficando calada, você está com medo de ser o instrumento de Deus aonde você está. E é isso que Deus me incomodou nessa madrugada, começar uma jornada de lapidação, como tem acontecido comigo. Você tem vivido renúncias, ou às vezes você está com medo de renunciar. Você está com medo de dar alguns passos, deixar algumas coisas para trás. Para você acessar, para você viver a sua verdadeira identidade, vai ter que deixar algumas coisas para trás. Existem algumas âncoras, existem alguns vícios emocionais que tem que ser tratado. Existe aí alguns traumas que precisa ser curado para você, porque senão você fica naquele efeito, você dá vários passos para frente e depois começa a dar para trás. Vários passos para frente e depois volta para trás. Gente, entrega aquilo que você tem. Para você acessar algo maior, você tem que entregar aquilo que já tá nas suas mãos. E é isso que Deus falou para mim. Olha por que eu vim aqui de pijama. Do jeito que eu estou, do jeito que eu acordei. Porque Deus falou, vai, entrega aquilo que você tem, no tempo que você tem. E às vezes nós estamos esperando perfeição, nós estamos esperando ali o tempo adequado. Gente, você nunca vai sentir que tá pronta. A não ser que você tá com o ego e com o orgulho tão alto que você fala, eu tô pronta, eu vou fazer. Não, um servo do Senhor, um vaso nas mãos do olheiro, ele sempre vai estar preparando, ele sempre vai estar no moldo, sendo moldado. Faça aquilo que está nas suas mãos. E por isso hoje que eu vim trazer uma palavra que é o primeiro capítulo do devocional Mulheres Lapidadas. Ser grata é ser uma mulher cheia de Deus. Seja grata por aquilo que você tem. A gratidão vai levar você a viver uma unção de multiplicação. Se você está sempre em busca de mais, mas não está valorizando aquilo que você já tem,
Como que você vai chegar num potencial maior? Como que você vai escalar novos níveis se você ainda não está usando aquilo que Deus te depositou nas suas mãos? A unção, o talento, o conhecimento. Existem várias coisas que você tem aí. Existem coisas que você tem que eu não tenho. Porque Deus trabalha em nós de forma única. Então nós precisamos parar de querer encaixar no molde. Você precisa ser uma pessoa que olha para você. Gente, existe muitas distrações. Por que pessoas estão vivendo tempos de ingratidão, tempos de tristeza, de insatisfação? Essa é a palavra, a insatisfação. Porque existe tantas notícias, existe tanto conteúdo, todo mundo se expondo, todo mundo fazendo uma imagem, fazendo um personagem. E você está se comparando a um personagem. Para de distrair com outras coisas e trabalhe naquilo que você tem. Honra aquilo que você tem. Honra aquilo que você sabe. E aquilo que você não sabe, você vai aprender outras coisas. Mas para isso acontecer, seja grata. Uma mulher grata, ela é cheia do poder de Deus. Eu não sei como está o seu coração hoje. Talvez você entrou aqui hoje com um diagnóstico. Talvez você entrou aqui hoje com problemas financeiros. Talvez você entrou aqui hoje com um cenário não favorável. Mas a gratidão leva você à multiplicação. E no devocional Mulheres Lapidadas, no primeiro capítulo, Deus ministrou no meu coração. A multiplicação dos pães aconteceu, era um cenário não favorável. Tinha 4.000 pessoas para Jesus alimentar e ele não tinha o suficiente aos olhos humanos. E aqui ele fala, ele pediu, olha aqui, abre, se você puder pegar a sua Bíblia, em Mateus 15:36, porque, gente, você às vezes acha que o cenário tem que estar perfeito para as coisas fluir. Eu também muitas vezes me olho nessa situação. O cenário não precisa estar favorável. A multiplicação, o tempo que você está vivendo hoje, sim, pode acontecer maravilhas, pode acontecer um romper, pode acontecer um destravar. E talvez você entrou aqui hoje e pensando, meu Deus, como que eu vou ser grata? Como que eu vou viver essa gratidão? Como eu vou viver esse tempo se nada está favorável? Gente, independente do que for, anda na contramão. Eu quero dizer para vocês, anda na contramão, porque Jesus, ele faz assim. Jesus, ele opera de uma forma tremenda. Em Lucas 15:36 diz, ele tomou 7 pães e os peixes, agradeceu e partiu em pedaços. Em seguida, ele entregou aos discípulos que distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade. A multiplicação aconteceu quando ele pegou o pouco, e ele deu graças. O pouco que você tem hoje, dê graças. Se hoje, ao cenário dos homens, está ali um tempo de escassez, dê graças. Senhor, eu dou graças por esse pouco, porque eu sei que nesse pouco eu posso fazer muito, porque eu estou sendo fiel. Se hoje o seu cenário está sendo de uma enfermidade, dê graças e diz, Senhor, através dessa enfermidade, eu sei que eu vou ver o milagre acontecer, independente do que você está vivendo hoje. Talvez hoje você está passando por um problema no seu casamento, talvez você está enfrentando problema com os seus filhos, talvez você está aí desanimada na sua profissão, no seu propósito. Eu vim aqui para impulsionar você, porque eu tenho buscado a me impulsionar diário na presença do Senhor. Você só vai ter forças para ir adiante na presença. Você precisa pagar o preço. Gente, eu já fiz tudo. Eu já fui uma mulher que eu fiz demais, trabalhei demais, já ganhei dinheiro, já onde eu colocava a mão as coisas fluía, mas eu não estava na presença. Eu não tinha paz interior, eu não tinha satisfação. Para mim sempre era que eu precisava de mais. Não era suficiente. Quando você está na presença do Senhor, o pouco é suficiente. O pouco faz você sentir plena. O pouco faz você sentir paz. E eu vim aqui cheia do Espírito Santo para falar para você. E eu vim fazendo esse devocional na madrugada e Deus me levou a começar essa jornada de 40 dias. Porque essa jornada que Deus me entregou foi no momento onde o cenário não era favorável.
Eu não escrevi esse livro, Débora, foi o Espírito Santo que trouxe essas ferramentas. E essa ferramenta foi para minha transformação. Esse livro foi feito para minha transformação, que através de mim outras pessoas vão ser transformadas. O pouco que você tem, dê graças hoje. Dê graças hoje. Dê graça pelo seu casamento. Débora, meu casamento tá acabando, ou meu casamento acabou. Se algo tá acontecendo hoje, dê graças e fala: a bondade do Senhor, a misericórdia dele é boa, a vontade dele é perfeita, é agradável. A partir da hora que você é grata, a partir da hora que você exercita a gratidão, gente, ela tem que ser exercitar, tem que exercitar todos os dias, você tem que fazer ela todos os dias. Não é tão natural assim. Nós precisamos estar o tempo todo, mesmo sem vontade. Agradeça, seja grata, seja grata, seja grata, seja grata. Eu passei por uma situação outro dia e que entristeceu meu coração, entristeceu muito meu coração. E na hora que eu comecei a agradecer, gente, o cenário mudou. As portas começaram a se abrir assim de uma forma tremenda. Quando nós trabalhamos a gratidão, portas vão se abrindo para nós. E aqui no Mulheres Lapidadas eu falo, aqui no capítulo eu falo, escreva batalhas que você conseguiu vencer nos últimos tempos. Pare para pensar, se hoje você está achando difícil, desafiador enfrentar essa batalha, olhe para trás. Olha o que você já passou no seu passado. A palavra de Deus diz, lembra daquilo que te traz esperança. Olhe para trás. Fala, meu Deus, olha quanta coisa eu venci. Eu venci o meu eu venci as minhas misérias, eu venci de perdoar, eu venci de conseguir fazer uma transição de carreira, eu consegui vencer uma enfermidade. Comece a agradecer. Meu Deus, quantas vezes, gente, quando a gente comprou a nossa casa, nossa primeira casa, e muitas pessoas falam, para me prosperar eu preciso ter dinheiro. Não, para você prosperar você precisa cumprir princípios. Para você prosperar você precisa ter o princípio da honra, da gratidão. Pessoas ingratas, elas não rompem. Pessoas ingratas, elas não prosperam. Você pode dar algo para elas assim na mão, dá um ouro na mão dela, ela consegue perder o ouro. Porque elas são ingratas. E é inconsciente, a pessoa não vê assim. E eu já tive nesse lugar. Eu estou falando como exemplo, como uma pessoa que já viveu uma ingratidão no coração. E eu não sabia que eu era ingrata. Eu era inconsciente. Uma pessoa, para ela prosperar, ela precisa viver princípios. A gratidão vai abrir portas. Gente, para a gente prosperar, a gente precisa cumprir princípios, viver o princípio da honra, e a gente precisa ter a coragem. Em Josué fala, seja forte e corajoso. Deus ordenou ele, seja forte e corajoso. Quando a gente comprou a nossa primeira casa, eu lembro, gente, que foi mês de janeiro e fevereiro. Aqui nos Estados Unidos é muito frio, onde eu morava. Então é inverno, o inverno tem pouco trabalho. No inverno tinha pouco trabalho. E como é a gente ser fiel aos princípios e acreditar que o Senhor, quando eu me movo pela fé, não é ficar sentado, eu me movo pela fé, eu tô sendo grata por aquilo que Deus me entregou. As coisas cooperam para o nosso bem. No mês de janeiro e fevereiro, aconteceu de não ter trabalho. O Denis não tinha um trabalho e nós tínhamos acabado de comprar nossa casa. Sabia que a gente tinha $50 no nosso bolso? Eu lembro exatamente. E eu comecei a orar, Senhor, se o Senhor me deu, se o Senhor nos deu na nossa mão, abre portas. Eu sou grata por o que eu tenho. A preocupação trava, trava o mover de Deus. A preocupação impede você. A preocupação traz insatisfação, porque você está olhando a falta. Aconteceu. Gente, eu comecei a atender clientes. Eu comecei a pintar cabelo, eu comecei a dar curso de maquiagem. Use aquilo que está nas suas mãos. Quando eu fui contar o dinheiro, deu o dinheiro da nossa parcela da nossa casa. E o Denis estava sentindo todo inferior. Falei, Preto, deixa. Se Deus tá me dando essa oportunidade, a mamãe tá fazendo uma live de oração, tá bom, amor? Vem aqui pra mamãe terminar a live de oração. Aqui. Só um minutinho, gente. Só aqui falar pro Noah. Olha que eu tô aqui na unção. Vem aqui perto da mamãe. Vem aqui perto da mamãe. Tem as pessoas, tá vendo você aqui, ó, na internet.
E o que eu fiz? A gente orou, a gente agradeceu e a gente conseguiu cumprir com a nossa responsabilidade. Quando a gente agradece... Como é as pessoas? Amor, por favor, Onde tá vendo as pessoas? na internet, tem muita gente vendo a gente. Muita gente. Hoje o Noah faz homeschooling. Hoje ele tá em casa na sexta-feira. E é isso que Deus tem me como que fala? Forte, Deus tem me... corajoso, pra pegar esse jacarezinho lá pro teto. Isso, então vai lá na vovó. Vou jogar isso lá no teto. Tá bom, então pra vai pegar na o vovó. Amém. Vovó, tem que Eu tô fazendo jogar uma live, mãe, fecha aqui a porta. Essa é a vida real. Gente, é assim. Usar aquilo que tem nas mãos. É isso que Deus tá me impulsionando. Débora, faça aquilo que tá nas suas mãos. Você tá querendo um cenário perfeito e não vai ser perfeito. Você nunca vai fazer. Faça. Pega os seus filhos e vai trabalhar. Pega a sua realidade e vai pra frente. E pra gente romper, pra gente prosperar, pra viver esse cenário que aqui no primeiro capítulo eu falo de multiplicação, nós temos que ser gratos. Em tudo dai graças. Não é fácil, mas é possível. É diariamente, é a gente estar nesse ambiente, esse ambiente que gera em nós impulsionamento, um ambiente que leva em nós a crescer. Porque se você tiver com um ambiente de pessoas que são limitadas, você vai se tornar igual elas. Agora, se você tiver em um ambiente onde você está com pessoas com uma mentalidade de uma visão sobrenatural, gente, existem coisas que eu vivo hoje que se eu for falar para uma pessoa que está vivendo no natural, eles vão falar, você é louca. Você é louca, mas eu sou louca? Não, eu sou direcionada pelo Espírito. E as coisas do Senhor a gente não se explica. Eu andei na carne muito tempo. Eu andava pela razão. Eu andava pela minha intuição, pelos meus... Gente, a palavra de Deus fala, enganoso é o coração do homem. Cuidado por você e pro seu coração. O meu coração não queria vir aqui hoje de pijama falar com vocês. Gente, era pra ter vindo 3 horas da manhã. Olha o espírito de procrastinação que eu tenho quebrado e você tem que quebrar hoje. Deus tinha me dado esse direcionamento 1º de janeiro para vir trazer mulheres lapidadas e eu esperando o cenário perfeito. Porque o bebê acorda na madrugada, porque o Noah acorda várias vezes, o Noah teve uma regressão no autismo dele e eu esperando o cenário perfeito. E Deus falando, quanto mais você adiar, mais eu vou te deixar no deserto. E eu entrei aqui hoje como uma profeta do Senhor. Quanto mais você ficar esperando o cenário perfeito, Deus vai te deixar nessa estação. É tempo de mudar e seja grato. Você já tem Mulheres Lapidadas? Se você não tem, eu quero te presentear com um e-book. Esse livro é um livro missionário. Gente, eu não faço dinheiro nenhum com esse livro. Esse livro me custou R$69, o custo dele, que foi no Brasil. E lá no Brasil eu vendo ele pelo mesmo preço que eu consegui. Que eu comprei, porque é um livro de capa dura, é um livro muito bem feito, tem lugares para você escrever. Se você não tem e não pode adquirir, eu quero te presentear com o e-book, porque eu quero que você faça essa jornada junto comigo. E quem tiver aqui nos Estados Unidos, eu envio para você. Eu nem coloquei, gente, no Amazon. Deus me direcionou, Débora, é eu que vou soprar. Eu tentei colocar no Amazon, gente, não fluiu, porque Deus quer trabalhar de uma forma improvável. Pare de esperar, tal pessoa ficou famosa, tal pessoa, o nome dela tá sendo soprado na internet. Calma, talvez Deus quer usar você dentro do seu trabalho. Deus quer usar você para os seus filhos. Gente, discipular os nossos filhos, discipular o nosso marido, discipular os nossos amigos é muito mais desafiador do que vir aqui na internet falar com as pessoas. Use aquilo que você tem e eu quero que você junto comigo vamos fazer essa jornada. Vamos fazer essa jornada. O benefício que tem quando você exerce a gratidão, a honra, traz alegria pro seu coração. As enfermidades vão sendo curadas. Você vai trabalhar com uma energia e você vai atrair coisas para você, porque você vai atrair bênção, você vai atrair portas sendo abertas, você vai atrair pessoas que estão na mesma energia que você. Você vai aprender a cortar vícios repetitivos, vícios de murmuração, porque, gente, sabia que a gente tem por volta de 30 vícios emocionais? Imagina só. E quando você tá todos os dias adorando ao Senhor, você está se rendendo, dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. A adoração é isso daí que ela faz com você. Ontem eu deixei um livro no aeroporto com uma nota.
e a oração para que encontrasse ele. Olha que lindo, Maria, eu preciso fazer isso, viu? Eu não fui intencional igual você. Olha que lindo, que lindo. Seja intencional, gente. Seja intencional. E a Maria falando isso, olha que incrível. Eu fui aqui no meu condomínio e tem um hispano que ele é o gerente do condomínio. E ele é cristão, eu sei que ele é cristão, mas ele é uma pessoa, sabe, bem brava. Bem brava. E ele é hispano e ele vai numa igreja que fala português. E Deus ministrou no meu coração. Leva um livro seu pra ele. Gente, eu quebrantei o coração dele. Levei um livro que, olha, esse livro aqui, ele é rosa, ele é um pouco rosa, e tá escrito Mulheres Lapidadas, mas o próximo Deus já disse que não é pra colocar mulheres. Esse livro é pra homens também. E eu quero te presentear com esse livro. Olha que como eu fui intencional. Ele me mandou um e-mail depois, dizendo, esse livro está transformando os meus dias. Todos os dias eu fico desesperado para ler, porque eu já quero ir pro próximo capítulo. E eu falei, meu Deus, olha aqui, eu levei lá, pensei que talvez eu podia até rejeitar isso, e eu entreguei para ele e falei, olha, é um direcionamento de Deus. Seja intencional com aquilo que você tem. Aqui eu falei de um livro, gente, mas aqui é só um objeto, é só um instrumento. Seja com a pinça que você está fazendo a sobrancelha da sua cliente, seja com a vassoura que você está limpando a casa, com o que for, seja intencional. Tá limpando a casa de alguém, deixa ali um bilhete profético. Deixa uma mensagem. Sabe o que eu aprendi? Maria, eu tô indo para New Jersey, eu vou levar o seu presente, Maria. Eu vou levar o seu presente. Nós vamos estar numa imersão dia 7 de março em New Jersey. E sabe o que Deus tem feito comigo lá no nosso trabalho, na nossa empresa? Deus tem me impulsionado a olhar nos olhos dos nossos funcionários e começar a falar quem eles são. Ontem eu fui olhar para uma das nossas funcionárias e eu falei para ela assim, você sabe, eu olhei dentro dos olhos dela, ela tem uma dificuldade de conectar o olho, porque você sabe que quando uma pessoa não consegue olhar nos seus olhos, existe uma dor interior, existe às vezes uma baixa autoestima, existe às vezes dores internas. E eu olhei dentro do olho dela e eu falei assim, você sabia o quanto você faz a diferença na nossa empresa? Você é um tipo de pessoa que faz toda a diferença na nossa vida. Eu sei que você é leal, que você é honesto. Eu comecei a declarar, você é leal, você é honesto. A gente pode colocar o que for nas suas mãos que você vai cuidar. Gente, a mulher começou a encher o olho de lágrima. E sabia que às vezes a gente não faz isso dentro da nossa casa? Olha pra você ver que forte isso. E eu vim aqui, as minhas lives, eu não quero que seja uma live muito rápida, muito demorada, que eu quero que vocês participem junto. Mas seja grato. Comece a declarar palavras, comece a profetizar, comece a soltar da sua boca palavras de afirmação para as pessoas. Eu vejo quantas pessoas têm dificuldade de falar isso. O quanto as pessoas têm dificuldade de olhar para uma mulher e falar, nossa, você carrega diamantes, você é uma mulher preciosa, você é uma mulher cheia de Deus. Sabe, isso aí faz toda a diferença. Às vezes você está perto de alguém que precisa só de um abraço. E às vezes a gente está tão distraída, que a gente não percebe que a pessoa está precisando de um abraço. E eu tô entrando hoje em um jejum de 40 dias. E eu sei que é para poucos, gente. É para muitos, mas poucos se comprometem. Eu queria convidar você para juntas a gente estar fazendo uma jornada de 40 dias para destravar a sua vida, a sua mentalidade, os seus resultados, para curar dentro de você, te dar estratégia para os seus negócios, para te dar uma visão sobrenatural. Você sabe que eu voltei a atender mentoria e nessa mentoria e eu não fui atrás, gente. Quando você tá nessa energia, sabe, de dependência do Senhor, nessa unção, vem até você, chega até você as coisas. Primeiro exercício que eu dei pra ela, e é uma pessoa que não é cristã, jejum leva você a caminhar com sabedoria, a tomar decisões sábias. E eu falei, eu gostaria de te impulsionar a entrar no jejum. Gente, na hora ela falou, Débora, eu ouvi falar que você passou por uma outra mentorada sua, um jejum de 21 dias, e eu quero fazer ele. Gente, eu passei para ela o que ela era para fazer. E eu não atendi ela em 21 dias. Deus falou, não atenda, deixa ela no processo dela.
Quando deu 21 dias, que foi agora, quarta-feira que eu vi ela, vocês não têm ideia o que aconteceu com a vida dessa menina. Não foi o jejum, a gente não tá fazendo barganha com Deus, é ela interiormente que foi se movendo, O jejum não é para pedir a Deus, é para esmagar aqui dentro de você. O jejum é para você caminhar na sabedoria, para você ter uma outra visão. E eu encorajo você, vamos juntas fazer 40 dias de mulheres lapidadas, 40 dias de jejum. Você pode escolher o seu jejum. Eu aqui sei o meu jejum tá sendo bem desafiador para mim, bem desafiador, principalmente agora com a minha saúde. Mas Deus sabe que quando eu terminar 40 dias, eu declaro a cura. Eu vou vir aqui declarar, proclamar o milagre que eu vou viver nesses 40 dias. Lembra que nos 40 dias desse livro, eu consegui engravidar do Luca. Então o milagre pode ser provocado através de você orar, de você se entregar, de você renunciar. Você quer que a sua empresa rompe? Gente, a nossa empresa tem vivido o sobrenatural do Senhor. Eu falo, meu Deus, é só por Deus, é só pelo Senhor. É a dependência. Deus dá estratégia pra gente nas madrugadas. Deus dá estratégia pra gente no momento de oração. Vamos juntas entrar nesse processo juntas. Débora, eu não consigo adquirir o livro agora. Quem quiser, ontem enviei livros para New Jersey, eu envio o livro para vocês. E aí, ou quem não pode, eu quero presentear com o e-book. E como eu disse, é um livro missionário. Eu não ganho nada por isso aqui é por missão. E vamos juntas fazer. Pra gente terminar, eu quero orar. E quero dar a primeira tarefa para você. Vou te dar 3 tarefas que tá aqui no meu livro. A primeira tarefa, pega um caderno, um papel e comece a escrever gratidão. Comece a escrever. Escreva. Não faça só no seu pensamento. Para você fazer uma reprogramação na sua mente, você precisa escrever e falar. Falar em voz alta. Fala em voz alta. Comece a escrever tudo que você quer agradecer. Pessoas que passaram pela sua vida, seja grata. Gente, até pessoas que fizeram mal para você, elas fizeram parte de quem você é hoje. Seja grata. Escreva. Outro, de manhã, evite pegar o seu celular. Primeira coisa não é celular, primeira coisa é agradecer, é presença, é você se esvaziar para você encher do Senhor, porque enquanto você dorme, você tá sem comida, você tá em jejum e você tá vazia de informação. Então de manhã você vai encher da presença, revestir dessa armadura, revestir da presença do Senhor para o seu dia. Depois você vai fazer os seus compromissos que você tiver. Primeiro é a palavra, depois é o seu telefone. O terceiro exercício, eu não vou falar todos aqui porque eu vou deixar surpresa para vocês. Mande uma mensagem ou deixe um bilhete de gratidão para alguém, seja seu marido, seja seu funcionário, seja sua mãe, seja o seu filho, não sei, trabalhe, exercite a gratidão hoje, amanhã, de alguma forma, e isso vai se tornar um hábito, um estilo de vida. Sabia que às vezes, do nada, gente, muitas vezes eu sou rejeitada, viu, nisso, e eu não me importo, eu tô entregando, eu mando uma mensagem, só escrevo assim, sou grata pela sua vida, eu amo você, e mando um coração. Tem pessoas que nem respondem, não tem problema, eu sou grata pela vida da pessoa, e eu tive que materializar, porque foi bom pra eu me exercitar, porque eu tinha muita dificuldade. Quem me conhece aqui, no meu passado, sabe? Gente, a Débora tinha essa dificuldade. Ela era muito fechada. Então faça isso. Débora, eu já faço isso como costume, então faça outra coisa. Faça outra coisa, mas faça esse exercício. E vamos juntas. Amanhã, gente, quero marcar um horário fixo, mas vocês sabem que aqui com meus filhos, não sei o horário ainda, tô orando ao Senhor, porque Deus tinha me dado 4h44 da manhã. 4h44 dos Estados Unidos. Aí no Brasil seria 6. Estão me ouvindo? Meu marido me ligou, não sei se voltou. Vocês estão ouvindo? Só me escreve se tá ok. Posso continuar? Pode continuar? Estão me ouvindo? Sim, beleza. E voltou? É porque meu marido me ligou aqui, gente, me desculpa. Aqui onde que eu tava, gente? Meu telefone tocou. Aqui o TDAH tão alto. Ah, o horário, 4h44. No Brasil seria 6h44, mas eu vou orar
Vou ver se eu vou conseguir manter esse horário. Mas se não, todo dia eu vou estar aqui. Todo dia eu vou enviar nos grupos pra gente estar juntas fazendo. Prepare o seu livro. Débora, eu já fiz, não tem problema. A gente vai entregar aqui de uma forma totalmente diferente, inspirada pelo Espírito Santo. E vamos juntas fazer 40 dias. 40 dias, jejum, propósito, para viver um destravar na sua vida emocional, financeira, sua vida espiritual com Deus. Gente, Deus trabalha de uma forma linda quando a gente se rende, quando a gente renuncia, quando a gente está disponível, tá bom? Olha, eu vou estar aqui orando agora. Se você puder, Débora, eu tô trabalhando, não tem problema, eu vou estar orando. Vamos estar orando juntas nesse momento. Senhor, nós te damos graças por essa manhã. Senhor, quantas mulheres que entraram aqui hoje que precisava de uma palavra, Senhor, precisava de um refrigério, precisava de um impulsionamento, precisava, Senhor Jesus, aqui estar nesse ambiente, Senhor, onde a sua presença, Senhor Jesus, exala, o seu perfume exala, Senhor. Eu sinto sua presença aqui, Senhor. O Senhor sabe que o quanto o Senhor tem me pedido para estar aqui, e eu estava procrastinando, eu estava, Senhor Jesus, negligenciando aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Quantas mulheres e homens que estão aqui, Senhor, tem negligenciado aquilo que o Senhor entregou para eles, talentos, dons, chamado, Senhor, às vezes chamado até empresarial, Senhor, pessoas têm deixado, têm ficado paralisada, e nessa manhã, Senhor Jesus, que seja uma manhã de destravar, uma manhã de romper, uma manhã, Senhor Jesus, de consciência da mente, Senhor. Abra a visão dessas pessoas para viver o sobrenatural, que elas possam caminhar, Senhor Jesus, mesmo que o cenário não está favorável, mesmo que o cenário, Senhor Jesus, aos olhos humanos não é favorável, mas nós sabemos que o Senhor opera milagres, que enquanto nós estamos no deserto, o Senhor derrama maná, o Senhor derrama água, o Senhor derrama azeite, o Senhor ali coloca sombra quando o sol está quente. Senhor, nós te damos graças, papai. Esse primeiro capítulo do Mulheres Lapidadas, uma mulher grata, ela é cheia de Deus. Senhor, reveste essas mulheres, Senhor Jesus, de alegria, reveste essas mulheres, Senhor Jesus, de gratidão, para que elas possam, Senhor, acessar tudo aquilo que tem para elas, Senhor. Mulheres que entraram aqui com coração ingrato, Senhor, passando por um momento, Senhor, de escassez, passando por um momento, Senhor Jesus, ali, que só elas sabem o que elas têm vivido, mas o Senhor é que vai suprir. Nós vamos ouvir testemunho, Senhor, dessa estação, e eu declaro, Senhor, que toda enfermidade renda-se a Jesus, toda depressão renda-se a Jesus, toda tristeza renda-se a Jesus, todo espírito de opressão renda-se a Jesus, todo espírito de procrastinação seja amarrado agora e renda-se a Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro vida, eu declaro alegria, eu declaro um tempo de abundância, eu declaro, Senhor Jesus, uma visão de águia, unção de águia para cada uma dessas pessoas que vão ouvir essa live, Senhor. Em nome de Jesus, eu te rendo graças, e nós hoje, Senhor, nós te entregamos esse propósito de 40 dias para a gente viver uma lapidação no Senhor, porque esse livro, Senhor Jesus, ele não é uma obra minha, é uma obra sua. Eu apenas fui obediente, Senhor Jesus, e quantas vezes eu me senti, Senhor, incapaz, mas o Senhor que operou. Eu te dou graças, Senhor, por aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos, e me perdoe porque muitas vezes eu negligenciei. Senhor, essas mulheres que estão aqui, elas querem profundidade, Senhor, esses homens querem profundidade. Chega de raso, chega de ficar em cima do muro, é tempo de profundidade. Levanta mulheres, levanta homens, homens profetas, mulheres profetas, destravadores, pessoas que façam a diferença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, para quem ia fazer 10 minutos, hein? Glória a Deus. Deixa eu ler aqui. Você é amada, inspirada por tantos nós. Maria, eu quero te ver. Nós vamos estar em New Jersey. Você é uma preciosa. Gente, como eu fico feliz e grata ao Senhor por conhecer pessoas tão maravilhosas, pessoas de Deus nessa trajetória, sabe? Seja intencional, mesmo que pessoas que estão longe, que você não tem uma amizade, mas você, assim, amizade diária, mas você tem amor, você tem inspiração, você tem admiração. Esses laços que Deus coloca na nossa vida é muito importante. Mulheres de oração, homens de oração. E a internet, esse ambiente de eventos que a gente vai, de imersões, nos proporciona isso. Esses ambientes são transformadores.
Por isso que nós precisamos estar juntas. Gente, eu vou estar dia 7 de março em New Jersey. Débora, tem outro evento acontecendo. Gente, o outro evento que vai acontecer em Long Branch é de tardezinha. O evento que eu vou fazer, a imersão é 8 horas da manhã. Você tem até a parte da tarde para receber o que vai acontecer ali. Gente, vocês não têm ideia. Nem eu tenho ideia. Eu já tive algumas visões do que vai acontecer. Eu estive na casa da Fernanda em São Gotardo, semana retrasada, para uma célula. Gente, vocês não têm ideia. Só o ambiente, as pessoas sedentas, pessoas simples, pessoas do coração aberto. O que aconteceu ali? Débora, esse evento é um evento religioso? Não, é um evento de gestão emocional, gestão empresarial e claro que tudo princípios bíblicos. Vai acontecer cura, vai acontecer milagres, vai acontecer transformação, porque aonde um profeta, aonde a unção do Senhor pisar, acontece transformação, quando as pessoas estão preparadas, abertas. Mas nós temos orado para as pessoas receberem essa água que vai descer ali, esse renovo que vai descer ali. Então, olha, e nós precisamos, gente, de pessoas para estar ali servindo. Você que trabalha, você que está em New Jersey e você que é um intercessor, que possa estar ali. Débora, não sou de New Jersey, sou de Nova York, mas não são muitas pessoas. A gente tem, eu acho que agora mais de 50 pessoas. É um evento, eu creio que vai dar umas 80 pessoas, mas vai ser um evento muito íntimo, muito fechado, mas a gente precisa de pessoas para estarem ali com a gente. Se você sentir no coração de estar ali conosco, vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Dia 7 de março, em West Long Branch, e nós estamos indo por obediência ao Senhor, gente. Por obediência ao Senhor. Vai ser algo transformador. W31 vai ser transformador. É homens, mulheres e jovens. Então esteja ali conosco. Amanhã nós temos de novo a nossa jornada. Eu vou estar aqui trazendo essa jornada para vocês, para nós, para a gente estar vivendo juntas. Vamos juntas viver esse romper. Que Deus abençoe vocês. Sharon, eu quero muito te ver. Meu Deus, eu quero muito te ver. Gente, a Sharon foi uma das primeiras pessoas que foram nos meus primeiros eventos. Olha que incrível. A Sharon foi aquela que acreditou quando... Sabe quando eu fui por obediência também, mas um bebezinho, que hoje ainda sou um bebê na fé, mas um bebê mesmo, naquela papinha, ela foi, me deu a mão, olhou pra mim, eu tô aqui, sabe, recebeu do Senhor, nós vivemos, ela foi uma mentorada, sabe, então assim, é maravilhoso o que Deus faz, através de quando a gente é obediente. Amo sua vida, gente, amo cada uma de vocês que estão aqui, e vamos juntos. A Dai tá aqui? A Dai, gente, a Daiane, que trabalha com as minhas redes sociais, ela tem me impulsionado para voltar. Gente, ela tem me impulsionado para voltar. Eu tive um problema no meu pós-parto, na minha saúde, e eu não sabia por que era. E eu peguei um diagnóstico, mas eu não vou falar nada desse diagnóstico. Nada. Porque ontem eu já chorei, já vivi aquilo ali, mas Deus falou, Débora, é para gerar testemunho. É para gerar testemunho. Então, gente, aquilo que você hoje está vivendo é para gerar testemunho. Quando terminar 40 dias, eu vou vir aqui contar para vocês. Então, o que Deus vai fazer aqui? Eu agradeço você, Dai, por estar me impulsionando a voltar. Caminhe com pessoas impulsionadoras. A Aline tá indo de Nova York. Eu vou amar estar junto com vocês. Foi minha mentorada. Vou amar estar junto com vocês. Gente, tempo que Deus te coloca para trás não é regressão. Não é regressão. É tempo que Ele tá alinhando para você ir de uma forma totalmente diferente. Uma flecha para Ele te levar em lugares que antes você não ia conseguir sustentar. Você não ia conseguir sustentar. É necessário a gente viver esse tempo de se esconder. E vamos com tudo. Declaro vida, declaro alegria, declaro cura, declaro um novo tempo sobre cada uma de nós. Beijos e vou lá, gente. Vim de pijama, a gente vai do jeito que tiver, viu? Vamos do jeito que tiver, tomando café, tomando banho, o que for, nós vamos estar juntas. Beijo, Deus abençoe vocês.